Glória a Deus. Estou aqui incumbido de trazer a palavra do Senhor. Tá certo? Nossos pastores estão lá em São Paulo ainda. Pastor Elcio, eu acredito que uma hora dessa já terminou de pregar. Tá bom que ele estava pregando em um dos cultos de celebração lá em São Paulo. E eu tenho certeza que foi bênção lá. Amém? E ele pediu para que eu pudesse trazer a palavra do Senhor aqui nesse dia, nesse culto de ceia. Amém? E, queridos, quando ele me falou para me pregar aqui, eu comecei a orar, a meditar no que eu ia trazer para falar aqui aos irmãos, e eu lembrei de algo que aconteceu no ano passado, em junho do ano passado. Um acidente com uma brasileira que aconteceu em um vulcão na Indonésia. Eu tenho algumas fotos para mostrar para você aí, ó. Você vai lembrar, essa brasileira, ela é uma montanista e ela cai em uma trilha no vulcão da Indonésia e ela cai e, infelizmente, nessa queda, ela falece, ela morre. E as equipes, querido, elas arriscaram demais as próprias vidas para resgatar o corpo dessa brasileira. Foi, assim... o terreno era hostil, gás tóxico, temperatura elevadíssima, porque aí ao redor tinha um vulcão. Então, foi muito difícil o resgate. E eu estava meditando nisso porque, queridos, por causa de um corpo, foi mobilizado toda uma nação. E tinha pessoa de resgate, pode voltar lá, meu filho, por favor. E tinha pessoas que trabalharam nesse resgate até de outras nações, pessoas que tinham muita experiência. E eu estava meditando nisso porque fizeram um esforço muito grande, querido, financeiro, fizeram um esforço muito grande em tempo, força, coragem, para resgatar o corpo dessa brasileira. Para resgatar alguém que já estava morta, alguém que já estava sem vida, para dar dignidade à família, para dar dignidade à família, para a família enterrar, para dar dignidade à família ver a pessoa, mesmo que seja o corpo. E eu estava pensando nisso e o Senhor me levou a refletir. Rubinho, você tem ideia do preço que foi para resgatar essa vida? O preço que foi em resgate dessa pessoa, o sacrifício que foi que as pessoas fizeram. Agora você imagina o sacrifício para resgatar você do império das trevas. Imagina o sacrifício que foi feito para tirar a humanidade do caminho que estava levando. Então, queridos, eu pensando nisso, eu trouxe um tema aqui para você, que é o resgate, o preço pago por Cristo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você, nesse dia. Amém? Está baseado essa ministração em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Que diz o seguinte, está aí no telão. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Amém? Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Queridos, essa palavra resgate, ela tem algum significado. No Antigo Testamento, o significado dela é o seguinte: era um valor pago para recuperar uma propriedade, um escravo ou a vida de um primogênito. No hebraico significa koper, que é preço de resgate, algo valioso oferecido pela vida. E no Novo Testamento usa-se a palavra lutron, que significa exatamente o preço para soltar o cativo. E, querido, se ele nos resgatou, é porque estávamos sob o domínio de alguém. Você concorda comigo? Se a Bíblia está dizendo, ele nos resgatou, era porque nós estávamos sob o domínio de alguém. E eu quero contextualizar isso aqui com você, eu quero conversar com você sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todo homem, porque todos pecaram.
Então, queridos, através de Adão, quando Adão peca ali no Jardim do Éden, o inimigo passa a ter domínio. O inimigo passa a ter essa liberdade, ou seja, nos aprisionou. Nós passamos a morrer. Ali com Adão, nós infelizmente ficamos, o inimigo ele tomou, é como se ele tomasse. Nós passamos, através de Adão, a herdar o pecado. Nós somos pecadores por causa de Adão. O que Adão fez? Então nós herdamos o pecado. Nós herdamos, quando eu falei nos outros cultos, que às vezes nós herdamos algo da nossa família, dos nossos pais. Às vezes é algo físico. Você não queria. Talvez tenha alguma coisa em você que você disse, poxa, eu não queria ter isso aqui. Mas a minha mãe teve, meu pai teve. Você herdou dele, seja aparência física, seja o que for. O certo é que nós herdamos isso. O pecado entrou no mundo e a morte por meio do pecado. E desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Agora olha só o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, escravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Queridos, esse termo despojar, aqui usado, é um termo muito usado no Antigo Testamento. É um termo militar. É um termo militar. De que forma? Era o seguinte, o exército, havia 2 exércitos, e quando um exército vencia os seus inimigos, eles despojavam das armas dos inimigos, ou seja, eles pegavam a espada, essa espada aqui não vai ser mais tua, vai ser minha. Eles despojavam o quê? Eles pegavam, daquele é como se fosse saquear. Eles saqueavam aquilo e pertenciam a eles. E a Bíblia, é interessante que a Bíblia usa muito termos usados na época, né? Então, o Senhor está dizendo aqui, ó, despojou, ou seja, ele pegou do inimigo e agora é dele. Publicamente ele fazia aquilo. Andava como se fosse um triunfo. Um triunfo era uma espada, era um escudo, era uma capa. Aquilo ele ficava como se fosse triunfo. Eu venci. Como fosse triunfo. E quando o Senhor fala, despojou os principados e potestades publicamente, o que o Senhor está dizendo? Ei, eu fui lá te resgatar. Eu fui lá te pegar. Tu estava na mão dos inimigos, mas agora tu não está mais, porque eu resgatei você de lá do império das trevas. Esse despojar quer dizer isso. Quer dizer que ele te tirou, ele venceu a batalha. A batalha, ele venceu e te resgatou do império das trevas. E trouxe para o reino do seu Filho amado. Amém? Ele fez isso, querido. Então, é uma recompensa. É uma recompensa da batalha vencida. Você é a recompensa da batalha vencida lá na cruz do Calvário. Amém? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, 21, diz o seguinte. Olha só. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-lo do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perde o seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, neste último tempo, foi revelado por causa de vocês. Por meio de Cristo, vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Amém?
Queria que você pensasse um pouquinho comigo. Cristo despojou os principais e potestades, significa que Satanás e seus poderes não foram aniquilados, mas perderam o seu direito de domínio sobre aqueles que pertencem a Cristo. Quando nós pertencemos a Cristo, nós fomos resgatados por Cristo, Satanás perde as suas forças. Amém? Satanás perde a sua força. Agora, queridos, eu queria contextualizar para você aqui uma coisa. Eu estava falando nos outros cultos, eu vou falar. Minha esposa, ela tem um conhecimento nessa área de libertação. No que se fala nisso, ela estuda, ela mesma, ela gosta disso daqui. Ela estava conversando comigo sobre isso aqui. Ela disse, amor, o reino das trevas tem uma hierarquia. O reino das trevas tem uma hierarquia. E primeiro dessa hierarquia é Satanás. Não está em todo lugar ao mesmo tempo. Então atua principalmente através de estratégia e sistemas, que atua através de distorção da verdade. Satanás faz isso, querido. Distorce a verdade. Quantas vezes aconteceu com você uma situação que você diz, rapaz, eu não falei isso. Ele distorce a verdade. Ele traz confusão espiritual, acusação, culpa e condenação. Quantas vezes você já foi acusado de algo, você diz, eu não fiz. Eu sou inocente. Mentiras que parecem normais. Na prática, mentiras que parecem normais. Relativização da verdade. Ataques à identidade. Querido, quantas pessoas são atacadas na sua identidade? Pessoas que têm problema de saber quem ela é. Satanás, ele faz isso para confundir você. Para você não olhar lá na frente. Para você não conseguir chegar lá onde que o Senhor quer. Segundo, principados, influência territorial e cultural. Atua sobre nações, cidade e culturas internas. Terceiro, potestades, influência em sistema, atua dentro das estruturas humanas, política, educação, mídia, economia. Satanás, queridos, potestades, eles fazem isso, eles atuam no meio disso. Aí também tem os dominadores que controlam o ambiente, que são os ambientes familiares, lugares com opressão constante, ciclo repetitivo, briga, vício, destruição emocional. E quinto, são os demônios que atuam direto na vida das pessoas, através de opressão mental, vícios, medos. Eu estava contando nos cultos que uma vez, olha só para você ver como o nego faz. Uma vez nós estávamos numa Power Night aqui, e adorando o Senhor, aqui o louvor tocando. Queridos, eu senti uma dor tão grande no meu ouvido. Uma dor tão grande que eu não aguentava de dor no ouvido. Era uma dor insuportável. E aquela dor, ela parecia um negócio que eu não aguentava. E eu peguei, Senhor, o que é isso? E o Senhor falou, meu coração não é com você. É alguém que está passando por isso. Era alguém que está passando por isso. Queridos, e eu olhei, meu Deus, o que é que está passando? E eu peguei, olhei, tinha uma irmã do meu lado, exatamente aqui, que ela estava assim, ó, com muita dor no ouvido. Com muita dor no ouvido. E aquilo ali eu digo, meu Deus, essa irmã. Eu peguei, cheguei lá, minha amada, você está com dor no ouvido? Ela falou, eu estou. E para mim foi um bicho que entrou no ouvido dela, e ela disse que aquilo ali estava fazendo com que ela não fosse naquela noite para a Power Night. E ela bateu o pé, eu não vou desistir, porque Deus tem algo para mim essa noite. E ela veio, mesmo com aquela dor no ouvido. E ali, querido, eu orei e mesmo declarei a cura daquela irmã, e ela saiu curada daquele lugar. Ou seja, o inimigo, queridos, o demônio, ele faz isso, é opressão, sabe, para que você são influências emocionais descontroladas. Então ele faz isso. Sabe mais uma coisa? A Bíblia ensina que a humanidade estava escravizada pelo pecado, sob condenação espiritual, e que Jesus Cristo pagou o preço da libertação por meio da sua morte e ressurreição. Agora deixa eu te falar uma coisa, como Jesus venceu esse exército inimigo, já que ele despojou, venceu por sua perfeita obediência. Jesus, querido, foi obediente em tudo. Jesus venceu Satanás e todo o império das trevas, morrendo na cruz. A cruz parecia uma derrota, mas na verdade a cruz era a vitória
vitória do Senhor. A cruz parecia uma derrota, mas na verdade era a vitória do Senhor. Era a vitória. Então, querido, o preço desse resgate foi o seu próprio sangue. Foi o seu próprio sangue. Jesus, querido, ele nos resgatou desse estilo de vida vazia que nós vivíamos. Condições existenciais de viver distante do próprio Senhor, sabe? Esse estilo de vida vazio que quantas vezes, querido, você está num ambiente que está cheio de pessoas e você se sente sozinho. Quantas vezes, queridos, eu converso com pessoas no decorrer da caminhada aí, pastor, eu estou rodeado de pessoas, eu estou rodeada de amigos, mas eu me sinto sozinho. É um estilo de vida vazio que a palavra de Deus está falando. Amém? Então Jesus nos resgatou desse estilo de vida vazio, do poder do inimigo, do domínio das trevas, da escravidão do pecado, da maldição da lei, da ira do juiz de Deus, da separação de Deus e condenação da morte eterna. Jesus fez isso. Queridos, e eu, meditando isso aqui, eu tenho uma coisa que, olhando a nossa geração de hoje, essa geração de hoje, onde os estudiosos descrevem como uma geração volúvel, em contínua mudança e renovação, onde nada é feito para durar. Nada é feito para durar. Na geração de hoje, nada é feito para durar. Talvez você, assim como eu, já comprou alguma coisa que diz assim, 1 ano de garantia. Rapaz, quando dá 1 ano e 1 dia, o negócio quebra. Já aconteceu com você ou foi só comigo? Levanta bem sua mão só para me ver direito. Rapaz, não dá, é feito para não durar. É feito para não durar. Ele é só 1 ano. É só 1 ano. Queridos, isso também é feito nas relações, empregos, sabe? Vínculos passageiros. Quantas pessoas, queridos, com vínculos passageiros, laços afetivos, em vez de casar, vamos assinar um contratinho aqui, ó, só um contratinho aqui, e a gente vai levando até quando dá. Meu Deus, a palavra de Deus diz que é para casar. Mas a pessoa pega, não, vamos fazer um contrato aqui, que é para me levar lá no meu trabalho, que é para você ser a minha dependente, ser o meu dependente, e vamos levando. Sabe? Vínculos passageiros, vínculos frágeis, amizade frágeis, querido. Até contratos de trabalho hoje são frágeis. São frágeis. Há um individualismo, o foco sai da construção de projetos coletivos de longo prazo e vai para a busca incessante, imediata pelo prazer e sucesso individual. Consumo e incerteza, o consumo constante é a resposta para a ansiedade, onde a novidade substitui rapidamente o que se torna obsoleto. Queridos, então deixa eu te falar uma coisa, viu? O inimigo, ele faz isso. Sabe, faz isso para que nós esquecemos de quem nós somos. Ele faz isso. Onde muitos têm desenvolvido as suas diversas ideias sobre verdade, tanto no trabalho, na escola ou nas universidades, até mesmo na igreja. Nós, como cristãos, somos afligidos nesse tempo por uma onda revoltosa, dizendo que todo caminho são a verdade, que todos os caminhos levam a Deus. Você já viu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Se você ajudar alguém na rua, isso te leva a Deus. Se você amar alguém, isso te leva a Deus. Se você ajudar um animal, isso te leva a Deus. Ei, só tem uma coisa que te leva a Deus. Esse alguém se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu para te salvar e morreu para me salvar. Então nem todos os caminhos levam a Deus, não. Isso é uma falácia, isso é uma mentira de Satanás. Amém? Porque o nosso preço, meu querido, não foi pago por qualquer um, não. O nosso preço foi pago por Cristo. Amém? E nós não podemos aceitar isso em nome de Jesus. Cristo não é apenas Senhor da vida religiosa, mas também da sociedade, da cultura e da história. Isso é uma verdade. Cristo é Senhor da vida religiosa, mas também da sociedade.
Kuyper, um teólogo cristão, ele diz o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em toda a existência humana sobre o qual Cristo não declare: é meu. Não existe, queridos. Não existe. E eu bato no peito assim de Cristo: eu sou teu, aleluia, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Sabe, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor, Ele faz isso, amém? Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz o seguinte: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. Ele nos resgatou, querido. Ele nos resgatou, Ele pagou um alto preço pelo nosso resgate. Amém? Agora, olha só, como resgatar essa sociedade assim plural, que é tão volúvel do império das trevas? Só tem um caminho, querido. Só tem um caminho: nascer de novo. Só existe esse caminho, é nascer de novo. E nós precisamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Deixa eu te falar uma coisa: existe 2 tipos de pessoas. Deixa eu só ler um texto aqui para eu poder falar sobre isso aqui. Texto de João, capítulo 3, versículo 1 e 3. Uma história bem conhecida. Havia entre os fariseus um homem chamado quem? Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, ou seja, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos está dizendo aqui? Eu reconheço que tu vens da parte de Deus. Jesus, eu reconheço que tu é mestre. Eu reconheço que tu vem da parte de Deus. E Jesus diz no próximo versículo: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E talvez, querido, muitos de nós temos essa mesma visão aqui de Nicodemos. Nicodemos reconhecia que Jesus era grande mestre. Amém? E talvez você diz: pastor, eu também reconheço. Jesus é um grande mestre. Nicodemos reconhecer que Jesus era um homem enviado da parte de Deus. E talvez você reconhece isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, viu? Isso não é o bastante. Porque Nicodemos fazia isso. Isso não é suficiente, é uma revelação incompleta. Não basta crer em Jesus como um bom mestre ou um bom homem. Precisamos deixar ser regenerado pelo Espírito Santo. Precisamos permitir a purificação dos pecados e a transformação de uma vida carnal para uma vida guiada pelo Espírito Santo. Amém? Por isso que Jesus disse: Nicodemos, para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. Queridos, e no mundo há 2 tipos de pessoas: o que nasceram uma vez, e todos nós nascemos uma vez, que é quando nós nascemos no ventre da nossa mãe. Nós nascemos uma vez. Nós nascemos uma vez quando nós nascemos no ventre da nossa mãe. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que nós precisamos nascer de novo. Nascer de novo. E o que é esse nascer de novo, pastor? É realmente ser regenerado pelo Espírito Santo. E baseado nisso, eu quero te trazer alguns pontos aqui. Primeiro, o que é nascer de novo? Nascer de novo é um milagre operado pelo Espírito Santo só. Não vem dizer que é pelo teu mérito, não. É só operação do Espírito Santo. João capítulo 3, versículos 6 e 8 diz o seguinte: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Queridos, assim que acontece com todos nós que somos nascidos do Espírito. Amém? Quando uma pessoa ouve e entende a mensagem do Evangelho, se arrepende dos seus pecados e se rende totalmente a Jesus como seu único suficiente Salvador, acontece um milagre em sua vida. O Espírito Santo de Deus opera nele e ele se torna uma nova criatura. Só o Espírito Santo faz isso. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um versículo bem conhecido, diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, as coisas velhas se passariam, eis que tudo se fez novo.
Então é uma obra, o nascer de novo é uma obra do Espírito Santo. Segundo, nascer de novo é mudar totalmente de vida. Queridos, e mudar de vida, vou te falar uma coisa, não é fácil. Porque se você vem numa vida, você vem numa rotina, você já vem fazendo muitas coisas, você diz, eu preciso mudar de vida. Eu preciso, e você decide, queridos. E você decide. Não se trata apenas de mudar de opinião ou mudar de alguns hábitos, mas um novo nascimento leva a pessoa a mudar completamente a sua maneira de viver. A sua maneira de viver. Refere-se à transformação radical operada pelo Espírito Santo na vida de quem aceita Jesus. Sabe, decida, querido, mudar. Eu aprendi uma coisa, não é a minha opinião, é o que a palavra de Deus diz que é. Não é minha. Sabe por quê? Quantas vezes, querida, a gente está com a nossa opinião formada e quando nós lemos na palavra, entendemos aquilo, nós vamos ficar fechados? Não, queridos. Nós precisamos mudar totalmente. Amém? Amém, queridos? Terceiro, nascer de novo coloca você em uma nova família. O nascer de novo te coloca em uma nova família. Ah, queridos, isso é tão maravilhoso. Quantas pessoas, queridos, vêm para Jesus, vêm para Cristo e tá com a família arrebentada e aqui eles conseguem reconstruir a família, conseguem aqui uma nova família, uma nova amizade, um novo irmão. Olha só o que diz em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, ou seja, receberam Jesus como Senhor e Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Assim como acontece com o nascimento de uma criança, que ao chegar automaticamente é inserida numa família, assim também acontece no reino do Senhor. Amém? O novo nascimento lhe dá o direito de se tornar filho e de ganhar muitos irmãos também que faz parte dessa família. Amém? A igreja, querida, é um lugar onde se reúnem os filhos de Deus que nasceram de novo. Isso é a igreja. E quarto e último, nascer de novo é a maneira de alguém ter a vida eterna. Nascer de novo, queridos, é alguém ter a vida eterna. João 3,16 é um versículo bem conhecido que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querido, nascer de novo é a maneira de alguém ter a vida eterna. Ele fala do amor de Deus por nós, enviado Jesus, para que tivéssemos a vida eterna. Nós somos eternos, todos que nascem da carne, um dia vão morrer, mas há uma eternidade nos esperando. Amém? Há uma eternidade nos esperando, a vida não termina aqui. A vida não termina aqui. Há uma eternidade. E esse resgate não foi preço por qualquer uma pessoa. Foi preço de Cristo. Foi preço de sangue. Foi preço de cruz. E eu queria que você ficasse de pé para parecer que está acabando. Estou brincando. Queridos, tem um versículo muito forte da palavra de Deus que diz o seguinte, Salmos 49, versículo 7. Salmos 49, versículo 7 e 8, diz o seguinte, sei que nenhum deles, por mais rico que seja, pode salvar seu irmão da morte e pagar a Deus o preço da salvação. Olha só isso. Por mais rico que seja, por mais dinheiro que esteja, por mais rico que seja, pode salvar o seu irmão da morte e pagar a Deus o preço da salvação. O resgate de uma vida não tem preço. Não se pode pensar em pagar. Não se pode pensar em pagar.